Olá pessoal, neste vídeo nós vamos estudar um assunto que é muito importante em química orgânica, que é ressonância. Nós dividimos em duas partes. Na parte 1, nós vamos rever alguns conceitos básicos sobre esse assunto. Nós vamos mostrar como desenhar estruturas de ressonância e na parte 2, nós vamos discutir detalhes sobre critérios para a estabilidade de estruturas de ressonância. Observe essa estrutura. Esse aqui é um cátion alílico, onde você tem uma ligação dupla entre dois átomos de carbonos e você tem uma carga positiva. Você pode representar o movimento desse par de elétrons por uma seta como indicada. Isso resulta que a ligação dupla muda de posição, fica agora representada entre esses dois átomos de carbono e a carga positiva saltou para o primeiro carbono. Essas duas estruturas, elas são equivalentes e nós representamos essa equivalência por uma seta de ponta dupla. Nenhuma das duas estruturas representa muito bem o cátion alílico e nós então costumamos representar o que é denominado híbrido de ressonância. Você observa que a carga positiva ora está no carbono, neste átomo de carbono, ora está neste átomo de carbono. Portanto, você tem uma distribuição de carga entre três átomos e é comum nós representarmos da maneira como está colocado aqui, tá? E as diferentes localizações dos pares de elétrons π das estruturas 1A e 1B são representadas por essas setas curvas, como nós indicamos. Tá? Observe o seguinte agora. Essa estrutura nós chamamos então de híbrido de ressonância. Se você tiver uma situação agora como em 2A, em que aqui tem um par de elétrons, tá? Você também pode ter uma nova distribuição eletrônica equivalente. Esse aqui é um ânion alílico e você agora representa duas setas. Você utiliza duas setas para representar o movimento desses pares de elétrons. Na primeira seta, esse par de elétrons que sai da ligação dupla vem parar sobre o átomo de carbono, e a segunda seta indica que esse par de elétrons que está neste átomo de carbono vem parar entre os dois átomos de carbonos. Observe que a seta sempre ela começa onde está o elétron e se move para onde o elétron vai ficar. Então, nós também temos 2A e 2B, são estruturas equivalentes, e o híbrido de ressonância é representado por 2C, como aqui mostrado. Caso você tenha agora um radical, observe isso aqui, um radical, tem um elétron desemparelhado, nós representamos o movimento de um único elétron por uma seta na forma de um anzol. Então, este elétron sai deste carbono, vem parar aqui no meio, e um dos elétrons da ligação dupla vem parar no meio. Esses dois elétrons formam a nova ligação dupla e um novo radical. Nós temos aqui dois radicais alílicos, e essa aqui é uma das maneiras de representar esses radicais. Chamamos a atenção que aqui nós usamos uma seta na forma de anzol. Observe a estrutura agora do ânion acetato ou etanoato 1A. Você pode, então, como é um ânion, ele aparece com alílico, você pode movimentar esses dois elétrons para cá, e esses dois elétrons saem da ligação e vêm parar sobre o átomo de oxigênio. Colocamos para representar, separar entre duas estruturas de ressonância, uma seta de ponta dupla. Observe que isso não é equilíbrio. E agora você tem essa outra estrutura de ressonância. A ligação que era simples agora é dupla. A ligação que era dupla agora é uma ligação simples. O híbrido de ressonância pode ser representado dessa maneira, onde você tem a carga distribuída entre os três átomos. No slide anterior eu não comentei, mas comento aqui. É comum também representar a carga negativa ou positiva ou radical, tá? É bem no centro dessa linha tracejada que cobre todo o sistema, ou simplesmente a carga menos meio num átomo de oxigênio e menos meio no outro átomo de oxigênio.
São duas maneiras de representar este ânion etanoato ou acetato. Estudos de raio-x mostraram que essa ligação ela não é dupla nem simples, ela tem um comprimento de 125 picômetros, que é um comprimento intermediário entre uma ligação dupla CO e uma ligação simples CO. Em outras palavras, nem esta estrutura representa corretamente o ânion etanoato. O melhor que representa é esse híbrido de ressonância, ou dessa forma, mas é comum nós utilizarmos essas estruturas de Lewis para representar esses ânions. Às vezes é conveniente você localizar a carga em determinado átomo. Aqui tem uma representação tridimensional. O íon etanoato ele pode ser representado, resumindo, por duas estruturas de Lewis equivalentes, um A e um B. Elas são equivalentes. Em cada estrutura, nós temos uma ligação simples e uma ligação dupla. Estudos por raio-x, como eu já disse, do etanoato de sódio, mostrou que as duas ligações CO têm o mesmo tamanho. As estruturas 1C e 1D são estruturas intermediárias entre 1A e 1B e são conhecidas como híbrido de ressonância. Muito parecido com a estrutura do ânion etanoato é a estrutura do nitrometano. Você observa que em vez de um átomo de carbono, nós temos aqui um nitrogênio. Como esse nitrogênio faz 4 ligações, ele tem uma carga formal positiva. Se nós movimentarmos aqui, como já mostramos, esse par de elétrons para cá e esse par de elétrons da dupla para o átomo de oxigênio, nós podemos representar essa outra estrutura de ressonância. Estrutura 2A é equivalente à estrutura 2B e pode ser melhor representada por um híbrido de ressonância, onde essa linha pontilhada representa a deslocalização daquele par de elétrons, no caso aqui 2 pares de elétrons, e a carga menos meio nesse átomo de oxigênio e menos meio nesse, indica que essa carga está distribuída entre os dois átomos. Note que o nitrogênio está aqui com essa carga mais 1. O comprimento das ligações NO são iguais, nesse caso 121 picômetros. Portanto, entenda que as estruturas de ressonância existem apenas no papel. Embora não tenham existência real, elas são úteis porque nos permitem descrever moléculas, radicais e íons para os quais uma única estrutura de Lewis não é totalmente adequada. Chegamos ao fim desse slide. Espero que vocês tenham apreciado. Nós vamos ainda falar um pouco mais em outro vídeo. Então, para aprender um pouco mais sobre estruturas de ressonância, assista o próximo vídeo, a parte 2. Agradeço ao colega Dr. Claudinei Filomeno pelas colaborações e revisões, e aqui algumas referências que vocês encontram mais sobre esse assunto.